Oi, pessoal. Sou Álvaro Peixoto, diretor-geral da Barenbrug do Brasil, e o bate-papo Barenbrug agora é com o Cleiton Luiz Custódio, CEO da AgroSB e da Pecuária Santa Bárbara, uma das gigantes da pecuária de corte no nosso país. Conversa muito agradável, que vale a pena conferir comigo agora. Olá, Cleiton, tudo bem? Tudo bem com você, Álvaro? Tudo jóia. A intenção aqui é a gente discutir um pouquinho sobre o agronegócio brasileiro, falar um pouco sobre inovação, tendências, realidades, né? Adoção de tecnologia, desafios, aquilo que a gente achar que é interessante, né? Levar um pouco de informação e conhecimento para os nossos clientes e pessoas que nos acompanham aqui por esse canal aqui, né? Perfeito. Cleiton, para a gente começar, então, eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre a sua experiência profissional, como que você começou, até chegar aí como CEO da AgroSB, por favor. Bacana, Álvaro. Bom, meu nome é Cleiton, né? Eu tenho 50 anos, completei 50 anos ontem, 28 de julho. Parabéns. Obrigado. Eu tenho uma trajetória já de praticamente 35 anos, atuando em empresas do agronegócio. Eu comecei a trabalhar em 1984, numa empresa chamada Maeda, né, uma empresa genuinamente naquele momento, né, de algodão, uma empresa bem pioneira na produção de algodão no Brasil e na verticalização, né, porque a empresa tinha fiação também e tinha indústria de óleo, né, vegetal de algodão até a gordura vegetal hidrogenada. Então, trabalhei 25 anos nessa empresa. Praticamente foi toda a minha formação profissional, né? Eu sou agrônomo e sou também contador, né? São as duas minhas formações, né, graduações em escolas, tá? Sempre atuando, né? Eu comecei atuando na parte contábil, né? Foi a minha primeira formação, foi ciências contábeis, e depois eu tinha um interesse muito grande pelo campo, né? Eu via no campo, no agro, né, muitas oportunidades, né? E eu gostava sempre de ir para a fazenda, né? E eu me dediquei depois naquele momento, né? Falei, cara, eu acho que a agronomia encaixaria muito comigo, né? Eu gosto do campo, eu gosto do agro, né? E fiz essa segunda graduação, que foi em agronomia, né? E gostei muito, me dei muito bem, porque eu acredito que é um profissional bem completo, né? A gente vê algumas deficiências, talvez, nos profissionais de agronomia, né? Todo profissional, né, que cuida um pouco da agronomia, veterinário também, que agora estou numa empresa, né, que é produção, né, de pecuária, alguma dificuldade de cálculos, né? De fazer conta, de análises mais financeiras, né? Então, trazer o financeiro para o dia a dia, né? Para o dia a dia, Álvaro. Então, eu acho que assim, um contador, né? A formação é muito cálculo, muita análise, né? Ajuda muito as decisões do campo, né? Então, eu gostei bastante, eu acho que me ajudou muito essas duas formações, né? E hoje eu estou super feliz, né? Eu passei por outros 2 trabalhos, depois quando a Maeda, né, foi vendida e tornou-se Vanguarda Agro, eu acompanhei a empresa, né, num período aí de 4 anos trabalhando como diretor agrícola, né? Era uma operação robusta, que juntou a Maeda e a Vanguarda do Brasil, né? Chegamos a plantar na safra 11/12, 307 mil hectares. Naquele momento era uma das maiores empresas aí, né, de plantio no Brasil. Era uma SA também, né, com ações listadas em bolsa, né? Então foi uma experiência. Quando a gente se conheceu, Cleiton. Sim. Quando a gente se conheceu, essa época. Foi quando nós conhecemos, nós fizemos aquela viagem para a África lá, Álvaro. Exatamente. A gente fez uma viagem junto para a África, exatamente, descobrindo um pouco da África lá. E depois eu passei por um outro, né, trabalho, uma outra experiência, e fui convidado, né, para estar aqui na AgroSB. Eu conheci a AgroSB em novembro de 2013, quando, né, eu estive aqui pela Vanguarda Agro, que naquele momento a gente, né, se discutiu, né, fazer uma parte de uma fusão da AgroSB com a Vanguarda Agro, né? Então foi onde que eu conheci a empresa, a gente construiu um relacionamento e depois o pessoal me convidou aqui para vir trabalhar. Eu estou aqui desde fevereiro de 2017, é uma empresa agropecuária, né? A gente tem agricultura e temos um negócio pecuário também aqui dentro da empresa. Muito bom. Fantástico, Cleiton, fantástico. Muito boa introdução. E vou pegar um link na viagem da África que você comentou, Sim. Porque eu me lembro que quando a gente saiu de lá, até na última noite nós fizemos uma mesa redonda e discutimos sobre o que a gente via naquele momento Sim. quando comparava o Brasil e a África, né? Porque a gente sempre tem aquela dúvida, a África vai ser um negócio no futuro para as empresas brasileiras?
virar a ser um grande produtor de alimento ou não, né? Correto. Mas pegando um pouco desses cenários que a gente viveu aí, né? Sim. Qual que é a visão que você tem hoje do agronegócio brasileiro e quando você olha para aquele momento que nós visitamos a África e fala assim, acho que ainda falta, né? Exatamente, exatamente. Assim, eu vi, né, foi muito bom conhecer a África, né, tem muito potencial, né, mas nós estivemos lá na África em 2012, né, 2012. Então, ou seja, já se passaram 8 anos. Se você olhar o que avançou de agricultura na África desses 8 anos, acho que foi pouca coisa, né, Álvaro? Muito pouca coisa. Se nós pegarmos, né, e trazermos aqui para o Brasil, o que o Brasil, né, cresceu, o que veio de tecnologias novas, né, integração lavoura-pecuária, né, muitas variedades novas de soja, de milho, de algodão, né, eu acho que o nosso país, eu não tenho dúvida, é um celeiro mundial de produção, não tenho dúvida. A África tem potencial? Tem, tá, mas eu creio que, né, eu voltei ainda mais, assim, afirmativo, né, e coeso e feliz de a gente estar num país que é o celeiro mundial de produção, Álvaro. Tanto de como proteína, bom contador, como bom contador e agrônomo, o negócio está aqui, né? Assim, tá pensando aqui em rentabilidade, produção e tudo isso, né? Está aqui, Álvaro. A gente, né, temos, né, vindo de 2 anos muito bons, né? 2019 foi bom, 20 está sendo excelente, apesar da pandemia do Covid-19 aí, né, que é uma realidade para todos nós, né? Mas falando aqui na nossa empresa, a gente não parou, né? A gente continua produzindo, faturando, né, recebendo, pagando, né? Então o agro realmente, né, o agro não para, vamos falar assim, né? Você fazer as coisas corretas, né, com todo cuidado, respeitando a pandemia, né, que é uma situação, né, que merece, né, você respeitar. Aqui na empresa nós tomamos todos os cuidados, né, para poder, e tivemos poucos casos, né, os nossos colaboradores, somos uma empresa de 800 colaboradores, que até agora, graças a Deus, a gente está com a situação muito bem controlada. Então, acho que muito o Brasil é o celeiro mundial de produção aí, Álvaro. Muito bom, e imagino também a complexidade de lidar com tudo isso, né, Cleiton? Porque vocês têm várias unidades de produção, né? E o pessoal, esses 800 funcionários estão espalhados de alguma forma em regiões geográficas diferentes, né? Estão, Álvaro. A gente, né, a nossa área de atuação, de produção é no Pará, no sul do Pará. Nós temos 4 conjuntos de produção, né, onde todo esse pessoal, eles estão realmente, né, e mora muita gente dentro da fazenda, né, então se nós pegarmos, né, que esse pessoal, ele tem uma esposa, 2, 3 filhos, né, a gente fala aí de 2.000 pessoas, né, fácil quando você, né, coloca as famílias também, né, desses colaboradores na somatória, né, então está sendo um trabalho, uma experiência bem bacana, né, um trabalho muito de conscientização, né, um trabalho de levar muita informação, né, que está dando certo, né, que eu acho que o novo normal, né, que é essa fase nova que nós estamos vivendo, né, ela se adequa, né, a essa situação. Acho que a gente aprendeu a trabalhar de uma forma diferente, né, que, né, para mim está sendo muito bom, né, a gente sempre quer tá junto, poderíamos até estar fazendo essa entrevista, né, juntos ali, mas, né, a situação não permite, mas a gente se adequa ao novo normal. Acho que tem bastante coisa boa para vir por aí também. É isso aí. E a gente tem que fazer uso da tecnologia, né, Cleiton? Com certeza. Com certeza. Cleiton, falando um pouquinho de negócio, assim, como que você está vendo aí as perspectivas de boi gordo? Como que vocês estão fazendo o trabalho? Eles estão fazendo trava para venda de boi gordo? Vocês têm também um negócio de genética, né? Sim. Fala um pouquinho disso, por favor. Perfeito, Álvaro. Esse ano nós definimos, né, em conselho, da gente não fazer contrato de boi a termo. Até então a gente trabalhava muito com contrato de boi a termo, né, com um índice, né, e mais premiação, né, determinados. Esse ano a gente definiu ir para o spot. Né, a gente, no ano passado, né, a China já estava comprando do Brasil, né, principalmente no último trimestre de 2019, e os índices internos, né, demoravam para poder, né, recalcular ou trazer para uma base de preços, né, esses movimentos da China, né. Então a gente acabou aqui perdendo dinheiro no ano passado, perdemos dinheiro, né, a gente perdeu dinheiro por estar, né, com um contrato de boi a termo. Aí a gente definiu esse ano de ir para o spot. Eu estava até pouco vendido até a semana passada eu realizei mais algumas vendas, tá, vendas boas, né, então até agora a gente está aí com 40%, né, da nossa parte vendida, né, de faturamento de 2020, de pecuária, tá, nos preços muito bons, fixos. A gente está trabalhando com preço fixo. Eu já tenho o meu custo,
Então vamos travar margem, né? A gente trabalha muito numa situação de travar margem sem querer especular, tá? Então, tá bom, Álvaro, a gente, né, acertamos. E o negócio está firme, né? Está firme. O negócio, de alguma forma, para carne está muito firme, né? Negócio firme. Eu visitei 2 plantas de frigorífica semana passada no Pará, firme, né? Tanto as pessoas lá, os gestores, né, dessas 2 plantas, né, me afirmaram, Cleiton, China. Tô mandando 30 containers semana de carne para a China. E a gente andando pelo frigorífico, né? Olhamos as câmaras frias, né? O bom estoque baixíssimo. Então o negócio é firme. Eu acho que pode faltar boi. Não, eu acho que essa é a perspectiva que nós estamos fazendo, né? Essa é a perspectiva, pelo que parece, né? Que a gente está com menos boi, né? Então, com menos, não tem matriz sendo morta nem nada, então a quantidade está insuficiente, né? Aparentemente é o que está deixando o patamar do preço lá em cima, né? Exatamente. Além da demanda chinesa. Isso. O ciclo da pecuária, ele é diferente de um ciclo da agricultura, né? A gente pega uma soja e com 4 meses você tem uma definição de safra, né? Hoje nossa empresa é uma empresa de ciclo completo, né? Nós temos desde, né, as matrizes, os bezerros, até a terminação em confinamento, né? Se nós pegarmos, né, desde você, né, fazer uma ETF numa vaca, né, o bezerro, desmamar, engordar, esse prazo aí, né, a gente está falando de 24 meses, né? Então, a roda da pecuária, né, o ciclo produtivo da pecuária, ele é longo, né? Ele é longo. Então, o nosso cenário que a gente traça aqui é que 2021 ainda é um cenário de pouca oferta de bezerros. Então, onde tudo começa, né? Tudo começa pelo bezerro, né? Então, a gente acredita que a partir de 2022 nós estamos vendo um movimento grande para a cria, né? O produtor, naquele momento, né, que a arroba cai, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é sair da cria, né? Porque a vaca é um animal, né, que a gente até comenta aqui, né, um linguajar que a gente tem operacional, né? A vaca come para 3, né? Ela come para ela, para o bezerro que está no pé dela e para o bezerro que está na barriga dela, né? Então, é um animal que ele tem um custo representativo mensal, né? Sim. Então, numa dificuldade de queda de preço da arroba, o pecuarista, ele sai da cria. A primeira coisa que ele fazer é vender, né, o rebanho de cria. E depois, para ele poder recompor esse plantel, não é rápido. Não é rápido. Então, que é o ciclo que nós estamos passando agora da alta de preço, né? Da alta de preço. Cenário firme, Álvaro, né? A gente tem também, né, a situação China, né, esse cenário, né, que a gente vê de uma arroba, né, de R$220, né, que 220, 225, é por conta de China. Né? Se a gente olhar para o mercado interno nosso, o mercado interno não consegue absorver, né? A gente pega hoje, vamos falar de um coxão mole, né, que é uma carne que todo mundo, né, come, né, que vamos falar assim, a maioria das pessoas, uma carne primeira muito conhecida, né? Hoje 1 quilo de coxão mole numa casa de carnes, né, tá R$33, R$34 o quilo, né? Isso é reflexo da arroba de 220, né? Exatamente. Então, é difícil, né, para um trabalhador assim, né, pagar esse preço, né? Então ele vai para a proteína alternativa, que é o suíno, o frango. E pensando nesse cenário da China, né, da demanda chinesa por proteína bovina, né, vem muito em função da queda de produção da suína deles lá por causa da febre, né? Da febre suína também, exatamente. Então, eles hoje têm comprado muita a proteína suína e bovina do Brasil, né? Exatamente. E a tendência de que o rebanho de suíno deles não se recomponha dentro dos próximos 3 a 5 anos. Então, assim, também essa demanda se manterá de alguma forma forte por esse período. Pelo menos é um pouco do que a gente tem visto e estudado, né, Cleiton? Eu creio que isso é um bom sinal, né? É um bom sinal. O que você acha, Cleiton, sobre eficiência produtiva hoje na área da pecuária? O que você pode falar, comentar um pouco sobre isso, por favor? Ótimo, boa pergunta. Esse é um ponto, né, que eu vejo que a pecuária brasileira, ela tem muito ainda, né, a crescer e a melhorar seus índices zootécnicos, né? Vamos começar pelos índices zootécnicos, né? A gente vê desde a formação de pasto, né? Nós temos hoje no Brasil ainda, né, uma área já levantada, né, tudo isso, né, mapeado, né, de muita pastagem degradada. Uma pastagem degradada, consequentemente, ela vai reduzir seu índice zootécnico, né? O que eu quero dizer com índice zootécnico, né? Começa ali pela prenhez, né? Uma vaca com baixo score, né, corporal, ela não vai ficar prenha, entendeu, Álvaro? Então, esse, né, score corporal, ele é tudo, né, em função da disponibilidade de forragem para o animal. Né? Então, a gente vê no Brasil muitos pastos degradados. Né? Qualidade nutricional da vaca, né? Qualidade nutricional da vaca, exatamente.
Então, você pega a média Brasil, né, uma taxa de prenhez média Brasil é abaixo de 50%, é pouco, sabe assim, é muito pouco, então tem muito que melhorar, né? O Brasil desmama bezerro de 150 quilos, né? Um bezerro bom hoje desmamado é acima de 200 quilos, né? Então veja você o quanto que a gente tem para melhorar, né? Nós temos aí um rebanho de cerca de 220 milhões de cabeças, né? Que ele tranquilamente, né, numa pecuária extensiva, né? A pecuária brasileira, ela é extensiva, tem muitos projetos bacanas, né, de pecuária intensiva. O nosso aqui, né, já é um projeto intensivo já, tá? Então, assim, a hora que a gente conseguir fazer com essa pecuária, que desses mesmos hectares de pastagem que nós temos, né, sair dos 220 milhões de cabeça e ir para 300 milhões de cabeça nessa mesma área, aí eu vejo que a nossa pecuária, né, ela vai estar tendo muitos ganhos, né, em função de aumento de peso, de ganho de peso, sabe, Álvaro? Está muito relacionado a ganho de peso, né? E o que a gente precisa para chegar lá, Cleiton? Por exemplo, para você ter mais animais numa mesma área, o que a gente precisa chegar lá? A gente chama de lotação, né? A gente tem a melhor lotação de unidade animal por hectare ou de cabeça por hectare, né? Você pode fazer os dois cálculos, né? Tudo passa pela pastagem, Álvaro. Pastagem. A gente até brinca aqui na empresa, pasto, pasto e pasto. Tem que ter pasto, né? Hoje o pasto, né, é o custo mais adequado de produção, né? Tudo isso que eu disse, né, você alcançar índices zootécnicos bons, tudo passa pela pastagem. Então, Cleiton, e quanto que vocês hoje utilizam, por exemplo, de taxa de renovação de pastagem hoje de vocês, quanto é? Quanto vocês renovam do total de pasto por ano? Boa pergunta. Eu estou aqui na empresa desde 2017. De 2017 para cá, a gente deu uma acelerada na nossa, né, reforma. A gente tem, né, classifica aqui em três séries de pastagem. Reforma, né, manutenção e a gente tem recuperação, tá? Nesses 3 anos, Alves, a gente rodou 1/3 dos nossos pastos. Nós temos 2.900 pastos da empresa, tá? Nossa área de pastagem, ela chega aí a 170 mil hectares de pastagem. Então, eu já rodei praticamente quase 60 mil hectares. O nosso plano é, no mínimo, né, 10% da área de pastagem, classificar ele dentro dessas 3 séries, tá? Anualmente, nós fazemos uma avaliação de pastagem na empresa e o resultado dessa avaliação de pastagem é que, né, vai me direcionar para onde que eu tenho que fazer reforma, né, manutenção ou recuperação. Então, isso é feito, né, anualmente. Mas dentro do nosso planejamento, né, de CAPEX anual, no mínimo 10% desses 170 mil hectares eu tenho que fazer ele anualmente, que seria a depreciação, né? Seria basicamente a depreciação anual de uma pastagem, né? Então, fantástico. Esse é o nosso plano. Cleiton, a gente vai conversando aqui, vão sair um monte de ideias e vontade de perguntar um monte de coisa, né? Perfeito. Mas, assim, pegando a experiência que você teve antes da AgroSB, foi muito, vou usar o termo que o pessoal usa aí no norte, né? Sim. Uma experiência bem lavorista, né? Foi. Voltada para a lavoura, voltada para a produção de soja, algodão em especial, né? Exato. E imagino que você intensificou desde a sua chegada aí um pouco também a produção de grãos, né? De grãos. Como que você hoje vê produção de grãos e a produção de proteína animal aí, a pecuária, né? Sim. E o quanto você consegue integrar lavoura e pecuária? Qual a visão que você tem vamos dizer, dessa metodologia de produção, né? Que é a integração lavoura-pecuária. Exatamente. O que eu vejo, Álvaro, assim, né? O pecuarista tradicional, né? Ele precisa ter um pouco, né, dos modos operantes do agricultor, né? Porque a agricultura, ela não permite, né, que o cara deixe para amanhã, né? A pecuária tem muito disso, né? Vamos deixar para a semana que vem. Cara, a vaca não espera, não. Né? E o pasto também não espera, né? A gente trouxe uma cultura, né, pelo fato de eu vir de escolas ou de trabalhos, né, que eram empresas genuinamente agrícolas, a gente trouxe uma cultura aqui para dentro da AgroSB de tratar o pasto como uma agricultura, sabe? Tratar o pasto como uma agricultura. Cara, precisamos ter cobertura de pasto, fazer cobertura de NPK no pasto, precisamos fazer herbicida nos pastos, né? Então eu vejo que o pecuarista, ele não entende muito isso, né? O pecuarista, ele olha muito para custos, né? Mas, de novo, né, com pasto degradado. Então, é uma economia que depois a conta não vai fechar, sabe? Então, a gente trouxe essa, né, cultura aqui para cá,
foi bacana, as pessoas, né, pegaram, né, trouxeram isso também, viu que realmente a gente já está colhendo os frutos, né, disso. Essas reformas de pastagens que nós fizemos inicialmente em 2017, cara, hoje nós estamos mamando o bezerro com 15 quilos a mais do que a média da empresa. Eu já estou conseguindo, né, vender muitas vacas engordadas a pasto, que era uma dificuldade grande, né, a gente tirar animal engordado a pasto, era sempre por confinamento, né? Então, a reforma de pasto, o pasto ele trouxe esse benefício. Nós temos, em 2017, né, a gente começou a fazer a integração aqui na empresa. Tinha muito pouca área integrada, muito pouco, né? Era pouco conhecido, né? Pouco se fazia, né? E eu via que aqui, né, tinha uma oportunidade muito grande, né? Porque aqui na região norte, né, nós temos um potencial muito grande de chuva, né? Sol, né? E temperatura, né? Nós estamos aqui no nível, né, de latitude de 6º grau, né? Então a gente está bem próximo à linha do Equador, né? A gente tem uma luminosidade aqui fantástica, sabe, Álvaro? Que isso permite, né, com que as plantas, né, recuperem bem, sabe, que a planta, né, e chuva. Aqui chove, né, 2.200 milímetros ano, né? Então, onde você tem luz e água e temperatura, cara, é tudo que a planta quer, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Erramos no primeiro momento, né? A gente definiu para uma variedade, né, que é um pânico, né, um mombaça, que a gente esqueceu, né, que ele entocerava, né, que depois eu tinha que plantar soja. Então, a gente, né, só trouxe esse como exemplo, né, que a gente erra também. Né, erramos bastante no início, sabe, Álvaro? Até adequar a variedade da forragem. A gente, né, o mombaça é um capim super agressivo, muito bom, né, ele sai rápido, o animal gosta, tem alta palatabilidade, né, só que é um capim que, né, que tem por sua variedade entocerar. E o gado, ele não come por igual, né? O gado, ele vai procurando sempre, né, o broto, sempre, né, onde está melhor ali, né? Exato. Então, a gente teve dificuldade depois de plantar soja, né, nessa área que tinha o pânico, tá? E adequamos, aí a gente foi adequando, né? A maneira de plantar, a gente plantava, né, semeava, né, as forragens, né, via aérea. Aí a gente, né, já viu, colocamos aquelas caixinhas de distribuição nas barras dos pulverizadores, né? A hora que eu já ia dessecando a soja, eu já ia semeando, né, a forragem. No plantio de milho de segunda safra, a gente colocou aquele mesmo, né, distribuidor de sementes na frente do trator, já ia jogando a semente, né, plantando o milho atrás, e a plantadeira também já vinha, né, incorporando aquela semente de forragem, né? Então ficou fantástico, Álvaro. Hoje nós, né, a gente até convida, né, quem quiser vir aqui para conhecer. Cara, é um sistema muito bom, muito bom. A gente pesa, né, como a gente tem um controle individual aqui dos animais, um controle eletrônico individual dos animais, eu consigo, né, pesar. Nós pesamos todo o animal que entrou na LP na entrada e pesei na saída. O ganho de peso numa época de seca é formidável, Álvaro. É um sistema fantástico, perfeito. Muito bom sistema. E Cleiton, e hoje vocês conseguem medir esses resultados? Conseguimos medir. A gente, né, tem uma plataforma aqui de sistemas, né? A gente trabalha hoje tudo já numa plataforma de ClickSense, né? Que eu tenho todas essas informações, né, muito seguras, informações bem precisas, Álvaro. E também, em 2017, a gente fez um investimento também bem bacana, que foi esse controle eletrônico, né, dos animais, individual. Hoje nós temos, né, uma vaca 100.001. Eu sei quem é essa vaca, né, se ela está com bezerro no pé, se ela está prenha, qual que é a raça dela, que idade que ela tem, que passo que ela está, como é que... Então, isso também facilitou bastante a gestão, né, nos trouxe uma bagagem muito boa para a gestão, né? E você desses índices, né? A gente sabe que o animal entrou com 400 quilos e saiu da LP com 500 quilos num determinado período, né? Então, ali eu consigo calcular certinho qual que foi a produção de arrobas e, consequentemente, o resultado, né, disso. Mas fantástico, Cleiton. É uma tecnologia fantástica, eu recomendo. Excelente. Ô Cleiton, bom, se deixar, a gente fica horas aqui conversando, sim, mas em função do tempo, eu queria que você comentasse aí, se for possível, quais são os maiores desafios da AgroSB e do Cleiton aí para os próximos 3 anos, assim, o que você está buscando como pontos de melhoria para a sua empresa? Bacana. Assim, a gente, né, o que sempre é o recurso humano, vamos falar assim, né? A gente está numa região, né, em que a oferta de recursos humanos, né, ela tem, né, suas dificuldades, tá? Então nós temos investido bastante
em mão de obra interna, né, em treinamento, né, em capacitação profissional internamente, né. A gente já até identificou que o sonho do vaqueiro é ser um operador de máquinas, né, então a gente tem isso dentro da empresa, né, o cara sair do burro e ir para um trator gabinado com ar-condicionado, né. Então o que nós temos feito, Álvaro? Investido muito na equipe interna, tá? A gente sempre trazia pessoas de fora, né, agora a gente chegou num ponto que nós conseguimos reduzir muito o nosso turnover nosso era alto, a gente já trouxe ele para um patamar bem aceitável, né, com essas situações, né, de dar oportunidade para as pessoas crescerem profissionalmente, né, o vaqueiro, né, sonhar que daqui a um determinado momento ele pode ser um operador de máquinas, sabe? Então, eu diria que os nossos desafios é essa mão de obra. Como eu disse, nós temos 800 colaboradores e tínhamos uma rotatividade altíssima. Então, a gente hoje já conseguiu, né, trazer essas pessoas, né, para ter amor no que faz, para gostar do que faz, né, e não ser só uma relação de salário-serviço, né. E em termos, né, de companhia, de negócio, né, a gente quer crescer, né, a pecuária, né, junto com a agricultura, né. A gente viu que isso é totalmente possível, né. Nós fizemos um projeto esse ano que foi reformar pasto plantando milho junto, né. A gente tinha isso, né, em várias, né, lia bastante, em várias bibliografias, né, mas na prática a gente não tinha feito ainda. E numa propriedade nossa, nós fizemos esse ano. Foi show. Eu reformei pasto plantando milho, né. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem um custo, né, teve todo o custo de investimento nessa área, era uma área que tinha baixa área efetiva de forragem, né, e nós plantamos milho, né, colhemos o milho e depois eu plantei o capim. O resultado do milho, né, da produção do milho, Álvaro, pagou o investimento. E eu fiquei com pasto formado, sabe? Então, fantástico. Isso deu certo, né? Nós fizemos em 250 hectares, né? Foi uma modelagem em 3 passos, que totalizaram 250 hectares, que deu certo, e a gente deve seguir nesse modelo, né? Plantando milho no primeiro ano, colhendo milho, né? E a produção do milho paga tanto os custos do milho, quanto o investimento na forragem. Então, eu creio que esse vai ser um modelo também que a gente vai seguir bastante nele. Cada vez mais implementando, e o desafio de pessoas é sempre o mesmo, né? Acho que toda empresa séria está preocupada com ter qualidade, né? Que você acabou de comentar aí sobre ter os dados, as informações. Obviamente, quem lança essas informações são as pessoas que estão lá no campo, no dia a dia, né? Exatamente. Elas têm que estar treinadas, preparadas para isso, né? Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, muito bom. Caso contrário, você não tem controle do negócio, né? Não tem. As pessoas são sempre a base de tudo, é isso mesmo. Muito bom, Cleiton. Eu quero muito te agradecer o bate-papo aqui. Foi, como sempre, agradável. É sempre gostoso conversar com você. Certeza. Mas, assim, eu espero que a gente tenha outras oportunidades, eventualmente conversar com outras pessoas também da sua equipe. De repente falar de outros temas, né? Isso. Mas acho que como um primeiro contato foi fantástico. Eu quero te agradecer muito. Ótimo. Eu que agradeço também pelo convite aí e a participação.